Meus amigos, nossas saudações cordiais. Temporariamente nós estamos fisicamente separados, mas utilizando os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição, o nosso interesse é de unir-nos em pensamento e congregando-nos com vibrações salutares, com reflexões edificantes em torno do Evangelho de Jesus e das reflexões espíritas. A Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para o mês de abril, colocou como tema de nossas reflexões o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caiba Schutel. E a reflexão que hoje nos serve de tema será em torno da parábola do servo vigilante. Para que nós possamos entrar nesse clima psíquico adequado às reflexões sublimes sobre os ensinamentos de Jesus, sugerimos, antes de iniciar, nós lermos uma pequena mensagem do Espírito Irmã Sheila, deste livro Flor de Vida, psicografia de João Nunes Maia. A seguir, nós vamos fazer uma prece e passaremos as reflexões. Ao final, mais uma prece, e então teremos publicado um material que nós acreditamos e esperamos sinceramente que nesse momento em que nós passamos por essa pandemia, temos essa necessidade de isolamento social e de quarentena, nós possamos nos apacentar, nos consolar e de alguma forma permanecermos conectados com o ideal que toca os nossos corações e que é comum a todos nós. Dito isso, vamos ler uma mensagem pelo Espírito Irmã Sheila, do livro psicografado por João Nunes Maia, Flor de Vida, capítulo 22, Aproveita as horas. Aproveita, meu irmão, as horas que Deus te deu na conscientização do bem em teu coração. Não te esqueças que ele bate no mesmo ritmo do universo, recebendo o mesmo alimento da divindade. Não perturbes os teus sentimentos com alguma coisa que queira induzir-te para o mal. Não fomos feitos para a discórdia, fomos gerados a tempos indescritíveis no clima do amor puro do nosso Criador. Basta pensar nisto e entregares tuas mãos à operação do bem, que desconhecerás barreiras no servir. Olha ao teu lado os irmãos caídos, dá-lhes as mãos amigas e caridosas. Eles são tu mesmo em outra dimensão da vida. Passa a vista nas ruas, nas favelas e mesmo nos campos. Os idosos desamparados são inúmeros. Vê o que podes fazer por eles e nunca digas que não tens possibilidades, pois mãos invisíveis estão dispostas a cooperar contigo no centro das tuas disposições. Os céus não olham se tens riquezas ou se és dono de muitas propriedades para seres útil, mas observam teus sentimentos e, usando-te, fazem aligerar o amor e a caridade. Adiantemo-nos no nosso progresso. O que Deus tinha de fazer por nós já foi feito. Agora depende das nossas disposições, de saber encontrar o Senhor dentro de nós mesmos, sorrindo e nos convidando para a luz. Aproveita o chamado e desenvolve teus poderes na iniciação da fraternidade de que o Evangelho é portador. Se tens lar, agradece aos céus essa oportunidade e não percas as horas dentro deles. Fala da vida e da felicidade, do perdão e da amizade, sem te esqueceres de te esforçares para viver o que falas com os teus companheiros de jornada. Deixa fundir a tua vida nas vidas dos teus familiares, onde o amor é a argamassa divina que vos levarão a herdar um reino de paz. Nas horas da alimentação, não toques em assuntos inferiores, esqueça as desavenças e não feches teus semblantes, pois um momento de repasto em um lar é muito sagrado
já que comes o que pensas e bebes o que falas. Vê a responsabilidade que temos em um lar. Se for possível, ora no momento das refeições. A prece é força que atrai e predispõe o espírito para momentos de felicidade. A oração diminui as distâncias entre nós e Deus. Desenvolve esse poder que se encontra em teu íntimo e faz-o crescer pelo poder de tua vontade, que pode ser soberana no teu próprio mundo. Ganha a vida, meu filho. Sê mais lúcido ante a divindade, que a vida já te ganhou pelos processos de amor de Deus e de Cristo para contigo. Sê luz, que a luz já é claridade desde o princípio. Faze medrar tua inteligência nos campos floridos do bem com um timbre do amor, que é aproveitando esse momento, com a verdade que libertarás tua alma de todas as impurezas da terra, ganhando os céus. Então, meus amigos, a gente tem aqui uma exortação para a gente aproveitar as nossas horas dentro de casa, mesmo nessas condições limitadas. Nós podemos honrar a oportunidade que temos dentro do nosso seio familiar, elevar os nossos pensamentos em prece e agora testificar o evangelho que dizemos abraçar. Então vamos orar. Senhor Jesus, e vossos mensageiros sublimes, os espíritos bons, que com a vossa aquiescência vem ter conosco neste momento, principalmente, Senhor, para nos estimular o bom ânimo, o trabalho, para que nós possamos nos manter com perseverança e fidelidade até o fim. Senhor Jesus, nós te pedimos com humildade, protege-nos e encoraja-nos a todos, que nós possamos reconhecer na fragilidade dos nossos corpos destinados a morrer, a potência luminosa que nós temos, no espírito imortal que nós somos, e que aproveitemos todas as oportunidades para servir. Que não permitamos, Senhor, que os nossos pensamentos abaixem de elevação e vibração e possam sintonizar com a discórdia e a maldade. Que aproveitemos sim esses momentos para nos elevar até vós, certos de que estás à frente dessa nau que é o planeta Terra e de que estamos sendo governados por aquele que é o mais sábio, o mais generoso, o mais bondoso e até hoje o amor tão pouco amado pela grande parte das criaturas humanas. Vem ter conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e torna-nos dignos de servir-te, mesmo que a nossa parte seja uma migalha relacionada com o imenso amor que tens para dar a todas as criaturas humanas. Aceita de bom grado e faze, como em outros tempos, multiplicar essas migalhas para saciar a todos os espíritos que estamos com fome e sede de paz. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado. Bom, meus amigos, então o tema das nossas reflexões de hoje é a parábola do servo vigilante, que está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Essa parábola, ela está inserta no capítulo 12 de Lucas, versículos 35 a 40. Nós iniciaremos lendo a parábola e a seguir faremos os nossos raciocínios, as nossas reflexões. Diz assim: Estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das bodas, para que, quando vier a bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier.
Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Mas sabei que se o dono da casa tivesse sabido a hora a que havia de vir o ladrão, não haveria deixado arrombar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque a hora que não pensais, virá o Filho do Homem. Bem se vê que Jesus aqui utiliza uma linguagem metafórica para falar sobre a vigilância. A vigilância é um tema correntemente presente nos ensinamentos de Jesus, principalmente quando ele se direcionava aos seus discípulos, aos seus apóstolos. A Bíblia de Jerusalém, ao narrar essa parábola e anotar lá no Evangelho de Lucas, também coloca esse título, uma exortação à vigilância, à prudência, a permanecer sempre em atenção. Então, uma das primeiras reflexões que nós podemos fazer com respeito a essa parábola é que nós não estamos neste planeta, nesta reencarnação, a passeio. Nós viemos aqui com uma tarefa, nós estamos aqui com um propósito. Nós temos uma missão que começa primeiramente conosco, com o fato de refletirmos sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa condição de espíritos e de analisar os nossos pensamentos, a nossa conduta, o nosso comportamento para verificar se nós temos utilizado os recursos que temos à nossa disposição com o objetivo de alcançar esse fim. E qual é o nosso fim? O nosso fim é a perfeição. Essa perfeição relativa que é dada à criatura a alcançar, mas que é um trabalho de séculos, um trabalho insistente, porque todas as vezes que nós paralisamos a marcha e que nós somos vencidos pelas dificuldades, embora essa situação seja compreensível para o nosso estado de imperfeição, né, para o nosso atual patamar evolutivo, nós precisamos sempre estar vigilantes para com o conceito de que o nosso processo evolutivo ele é perseverante, ele é contínuo. E nós precisamos, todas as vezes que cairmos, todas as vezes que sentirmos essa fragilidade, essa fraqueza, que acharmos que não temos condições de suportar, elevar os nossos pensamentos ao alto e nos referir aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos de guarda, à pleiade de espíritos com que o Senhor nos assiste para que nós possamos assim chegar até Ele. Só que qual é o grande desafio? Como nós estamos no mundo material, né? E aí nós vergamos este corpo, que é um instrumento divino, é um instrumento sagrado, é um recurso, um empréstimo, né? Dado pelo alto como usufruto para que a gente possa ter as nossas experiências. Mas como a gente está num mundo material e aí a gente é envolvido por uma espécie de neblina carnal, né? Como vai dizer o Espírito Emmanuel, como também diz André Luiz nas suas obras, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, o grande risco é a gente achar que nós somos o corpo e esquecermos que na realidade nós somos esse espírito que tem essas equações a serem resolvidas, que tem essas questões, essas demandas emocionais a serem tratadas no relacionamento diário, no relacionamento que a gente trava frequentemente dentro da nossa família, no nosso exercício profissional e também na sociedade. Então, se a gente está desperto, se a gente está em vigília, a gente está informado e sabendo que, embora o mundo nos ofereça distrações e que essas distrações podem ser muito úteis e elevadas, inclusive para gerar aproximação nossa, uns em relação aos outros, né? Os convívios amistosos com os nossos amigos, a conversa edificante, os lazeres que revitalizam as nossas forças, que nos aproximam dos nossos laços afetivos, eles são muito bons, são muito válidos, mas isso é diferente das viciações, isso é diferente das adicções, isso é diferente desses excessos
que a gente também vê pulular nesse mundo de provas e expiações. E nós não podemos desconsiderar que, sendo um mundo de provas e expiações, a psicosfera terrestre, ela é afim, ela está sintonizada com a soma, né, da generalidade dos hábitos mentais daqueles que estamos encarnados no planeta. Então a gente não pode ter o engano de pensar que a psicosfera terrestre é completamente saudável, porque sendo um planeta de provas e expiações, como vai escrever Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, o mal aqui predomina, embora haja muito bem, embora ao lado da violência haja muita fraternidade sendo feita, embora com o egoísmo pululante ainda hajam muitas ações em prol da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Mas a gente não pode desmerecer o assédio. E por isso a vigilância, mais uma vez, é uma exortação carinhosa que nosso Senhor nos dá para que nós não percamos a oportunidade e os nossos dias esquecendo dessa missão primeira. Então, basicamente, seria essa a mensagem geral do texto. Agora a gente vai esmiuçar item por item, porque é lógico que aqui a gente não vai esgotar, né, o que Jesus quis nos transmitir com a parábola do servo vigilante. Primeiro, que infelizmente eu não tenho condições, né, de conseguir decodificar toda a mensagem que um espírito do escolo do Cristo nos transmitiu. Nós, a depender dos nossos níveis de consciência, a depender do nosso senso de maturidade moral e também da inteligência, a gente consegue, do ensinamento parabólico, traduzir algo bem pálido, uma coisa bem pouca de tudo que Jesus tentou nos transmitir na mensagem. Mas, dentro das nossas limitações, quais as lições que a gente poderia extrair? Bom, logo na primeira frase, a gente já consegue esmiuçar algumas lições. Vai dizer Lucas: estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias. Lucas aqui está reportando uma fala do Cristo. Quando a gente ouve cingir as cintas e acender as candeias, o que a gente pensa? Pensa quando a gente está se preparando para sair ou para ir trabalhar. O que a gente faz? Em geral, a gente toma os cuidados básicos de higiene, faz uma refeição e se arruma para sair. O que é esse se arrumar para sair? A gente veste uma roupa, calça e sapatos, né? Penteia os cabelos, coloca uma maquiagem, no caso das mulheres ou dos homens também, e aí a gente se apronta. Aqui existe uma metáfora para esse se aprontar, que está justamente em cingir as cintas. No momento em que eu pego a cinta e cinjo, né, e aperto e abraço e envolvo o meu corpo com a cinta, significa que eu estou a postos. A gente também poderia fazer uma analogia com o carro. Quando eu entro no carro para dirigir, o ideal, né, é o que manda, é o que preza as leis de segurança. Entrei no carro para dirigir, primeira coisa que eu faço, cinto de segurança. Então, quando a gente aperta os cintos, cinge os cintos, né? O que acontece? Eu tô pronto. Eu tô pronto para o desafio. Eu tô pronto para a luta. Eu tô pronto para sair, para me deslocar para os meus afazeres. Então, a figura que Jesus escolhe, ela é muito perfeita. Porque naquela época a gente não tinha um vestuário tão diverso como o que hoje a gente tem, né? A gente se lembra dos textos evangélicos, principalmente no Evangelho de Mateus, a descrição que ele faz, por exemplo, a roupa de João Batista. Era uma pele de carneiro, camelo, que era o que se tinha na época. E uma cinta amarrada à altura dos rins. É engraçado que essa descrição é a descrição análoga que a gente tem com o profeta Elias, lá no Antigo Testamento, né? E isso inclusive serve para concatenar as duas reencarnações do mesmo espírito. Então, é uma pele de carneiro com uma cinta amarrada à altura dos rins, um cajado e vamos para frente. Então, a cinta cingida ao corpo representa eu estou pronto para o serviço, estou pronto para sair.
E o que é acender a candeia, né? Tem uma outra parábola de Jesus em que ele também fala sobre isso. O óleo das lamparinas das 10 virgens, parábola das 10 virgens. Nessa parábola, Jesus coloca a figura de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E cada uma tem a sua lamparina e vão acompanhar o noivo para o casamento. E as 10 virgens estão esperando o noivo chegar. É bem parecido, mensagem da vigilância, com a mensagem trazida também por essa parábola do servo vigilante. Lá na linguagem da parábola das 10 virgens, para que essas virgens, com a lamparina na mão, esperando o noivo para acompanhar ele até o altar? Onde é que está a noiva? A noiva não aparece na parábola. Mas aí a gente precisa entender que no contexto do casamento hebraico, do casamento judeu daquela época, aquela era uma das características do casamento, que era um símbolo de iluminar o caminho do noivo no casamento, né? E aí, portanto, ter as virgens para acompanhar, formando aquelas balizas de luz até o encontro com a noiva. Então veja que nada, absolutamente nada, de cada um dos símbolos que Jesus escolhe para montar suas parábolas parece ter sido escolhido ao acaso. Por conhecer Jesus, a gente já imaginava isso. Então, acender as candeias pode, psicologicamente, fazer uma alusão ou ser uma metáfora para acender as luzes do discernimento. E é exatamente essa interpretação que Caiba Schutel tem quando depois da parábola ele coloca as suas informações. Acender as luzes do discernimento. O Espiritismo acendeu as luzes do nosso discernimento, né? Quando Kardec, pedagogo, deu-se ao trabalho de recolher todos aqueles informes, as comunicações mediúnicas, fazer o filtro, preparar perguntas, organizar as perguntas e respostas, fazer a consistência daquelas respostas e preparar todo aquele material que mais tarde gerou a codificação espírita feita por esse grande paladino do bem. A gente vê que uma das coisas mais básicas que Kardec utilizou para o seu trabalho foi fé raciocinada, à luz da razão. Para começar, que a época das mesas girantes, Kardec ainda não havia tido um maior contato com os espíritos. Ele desconhecia aqueles processos. Cético, utilizou a razão desde o início. E foi ele, primeiro, a fazer aquela dedução lógica que a gente tem lá em O Livro dos Espíritos. Para todo efeito inteligente, deve haver uma causa também inteligente. Portanto, essas mesas falantes, essas mesas girantes não devem ser produto do acaso. Ele chegou inclusive a cogitar de início. Não, mas se as mesas falam, né, giram, se locomovem de um lado para outro, isso pode ser um fenômeno puramente físico. A eletricidade não tem dado mostras nesse sentido, mas depois que ele percebe o teor das comunicações e que de fato parecia ali por trás haver uma inteligência comandando, pela luz do discernimento, ele compreende, conclui que deveria haver uma causa inteligente e essa causa ainda não tinha nome, ainda não estava descoberta, desvelada. Ele aos poucos vai criando uma ciência própria, que é a ciência espírita, porque a ciência humana, a ciência mundana, terrena, ela é um método de investigação de processos físicos. Esse método não pode ser aplicado diretamente no espiritismo, porque eu não posso ver espírito no microscópio. Ele precisou então criar um método próprio para investigar aquelas causas invisíveis aos olhos. E, a partir daí, ele, junto com os espíritos superiores, foram os responsáveis pela terceira revelação, por essa revelação espírita. Mas veja como o uso da razão foi importante. Porque senão a gente cai em dois perigos. O perigo de ser radical de um lado, dizendo que tudo é espírito, tudo é causa
superior, tudo é feito por conta desses mecanismos invisíveis, tudo é milagre. E o outro extremo radical, que é não acreditar em nada disso, como os materialistas, né? Repudiar tudo. Então aqui Jesus faz uma exortação do servo que permanece pronto, de prontidão, a postos, com as cintas cingidas e acesas as candeias. Acender as candeias, aqui a gente falou de uma interpretação psicológica e também tem interpretação mais literal. Eu acendo a candeia, naquela época em que Jesus comenta isso, não tinha eletricidade, então era a forma de iluminar. A gente vê os relatos do cristianismo primitivo, os archotes luminosos, né, eram feitos através de tochas acesas nas catacumbas. Hoje a gente liga aqui o abajur e a luz se faz. Então, acender as candeias também é iluminar os caminhos, iluminar os nossos processos, os nossos livros, aquilo que a gente está querendo ler, para que se torne mais fácil de ver e de entender. Então, esse seria a primeira reflexão. Aí, a seguir na parábola, ele continua dizendo: e sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das bodas. Do que é que Jesus está falando? Numa leitura rápida, a gente passa batido por isso, mas aqui Jesus conecta a parábola do servo vigilante a outra parábola, parábola do festim de bodas. Lembram? Que o reino dos céus é semelhante a um rei que quer comemorar as núpcias do seu filho. Mas para que Jesus faz essa conexão? Por uma razão, aos nossos olhos, bem clara. A parábola do festim de bodas fala sobre preparação para o casamento. Há muitas interpretações para essa parábola, é motivo de outra palestra, mas uma das interpretações mais bonitas, mais consistentes, que eu particularmente penso, é o seguinte: a parábola do festim de bodas celebra o casamento de Jesus com a humanidade. Os teólogos, ao longo do tempo, escogitaram essa parábola e tentaram colocar nomes às personagens. A noiva não aparece na parábola, como a noiva também não aparece na parábola das 10 virgens. E, com o tempo, os teólogos chegaram à conclusão que talvez essa noiva represente a igreja. Bom, como nós no Espiritismo não acreditamos na máxima fora da igreja não há salvação, mas sim fora da caridade não há salvação, pensamos particularmente que talvez essa noiva sejamos nós. Nós enquanto corpo humanitário. Nós enquanto solidariedade, fraternidade universal. Nós enquanto seres humanos. E sendo nós essa noiva, nós estamos nos preparando exatamente como num casamento, que a gente precisa preparar buffet, que a gente precisa acionar o celebrante, que a gente tem que fazer prova de doces, tem que arrumar roupa, tem que preparar o dia, né, para fazer maquiagem, para ficar bem bonita para se casar. Do mesmo modo, nós estamos nos preparando, mas não no sentido físico, estético, mas nós estamos nos preparando no sentido espiritual, no sentido moral. Então, a noiva que não aparece somos nós que estamos lendo e interpretando essa parábola. Então, por que Jesus faz essa conexão? Porque lá no finalzinho da parábola do festim das bodas, tem um convidado que está presente na festa e que não está trajado com a túnica nupcial. E isso pra gente é muito importante. Muito importante. Porque o traje da túnica nupcial, embora seja algo externo que a gente veste, dentro da parábola de Jesus tem outro significado. O traje da túnica nupcial, na parábola de Jesus, tem um significado espiritual. Como espirituais são todos os símbolos dos elementos que Jesus coloca nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. Então, aquele convidado sem a túnica nupcial não foi alguém descuidado que foi para uma festa de casamento com a roupa que tinha no corpo, mas foi alguém
Nós, descuidados da nossa missão como espíritos imortais, que passamos pela vida deixando que a vida passasse, sem aproveitar esses momentos de crise, como a pandemia, como a enfermidade, como as tragédias coletivas, para alimentar a nossa fé, para que a gente possa ter esperança em dias melhores, para que a gente possa crescer nesses momentos que são os nossos momentos de testemunho. É lógico que não é fácil, nunca é fácil, porque é a nossa dor. Mas tem algo muito importante: todos nós estamos passando pela mesma dor, embora cada um sinta de um modo particular, de um modo subjetivo. Nós temos agora uma igualdade perante a dor. E isso pode ser muito bom, porque os dirigentes, os governantes que estão no alto posto também estão sendo impactados pela mesma pandemia daqueles que não têm recursos materiais, que passam pelas desigualdades sociais e que às vezes não têm um prato de comida no dia para comer. Então essa igualdade perante a dor dá exatamente a amplidão desse processo, porque dói em mim e dói também ao outro. E isso pode ser um convite, talvez um convite como nunca nós tenhamos tido, para colocar-se no lugar do outro, exercitar a compaixão, exercitar a solidariedade. Nenhum de nós será o mesmo depois que isso tudo passar. Isso é certeza. Nós seremos movidos, nós seremos movimentados, mexidos, refletiremos, mesmo que não queiramos, por esse tempo de isolamento. Então aqui Jesus faz essa conexão quando o Senhor voltar das bodas. Mas aí a gente pensa, na parábola do festim de bodas, tem a festa, esse convidado que está sem a túnica nupcial é posto para fora, né? E aí a parábola encerra, porque há muitos chamados e poucos escolhidos e acabou. Onde é que está esse Senhor ao voltar das bodas? Aí a gente precisa ler o Apocalipse. O Apocalipse, livro escrito por João, capítulo 19, versículos 7 a 9. Eu sei que o Apocalipse não é uma linguagem fácil, né? É uma linguagem bastante figurada, que a gente pouco faz referência, mas esse trecho, ele é muito claro para a mensagem que a gente quer aqui transmitir. Veja só. Alegremo-nos e exultemo-nos, demos glória a Deus, porque estão para se realizar as núpcias do Cordeiro. Jesus, pelo próprio João, tão escrito nos seus evangelhos como Cordeiro de Deus. Jesus tem diversas menções carinhosas, amorosas. Pastor do rebanho, ele mesmo, né, se auto-intitulou o pastor, a porta, ressurreição e vida, videira. Mas aqui, quando no Apocalipse a gente tem uma menção às núpcias do Cordeiro, mais uma vez há uma conexão e um convite para que a gente vá no nosso próprio casamento, para que a gente efetivamente se case com o nosso Messias. Como é que a gente faz isso? Casamento é comunhão. Casamento é participar ao cônjuge todas as nossas inquietações. É fazer um pacto de que nós estaremos juntos até o fim. Então são essas as núpcias que nós precisamos honrar, principalmente nesses dias tormentosos. Então João continua. E a sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. A seguir, disse-me, aqui João está narrando uma visão que ele tem. Escreve, felizes aqueles que foram convidados para um banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não o faças. Sou servo como tu e como teus irmãos
que tem o testemunho de Jesus. É a Deus que deve adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, o que é que a gente está querendo dizer com tudo isso? Quando, na parábola do servo vigilante, Jesus diz: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das bodas, ele está fazendo referência a essas núpcias. Sejam vós vigilantes o suficiente para serem precavidos para esse momento de comunhão indissociável da humanidade com o Senhor. E quando ele voltar, aí a gente já entra em outro tema de palestra que a gente pode ter condição de esmiuçar mais à frente. Quando Jesus voltar. Porque esse termo, quando Jesus voltar, o termo no Evangelho é parúsia. E aí, esse termo é mais um sentido de encontrar-se, preparar-se para um encontro, do que esperar tacitamente a vinda, né? Um momento quando Jesus estaria de novo conosco nesse mundo de provas e expiações. Bom, existem diversas interpretações. Particularmente, nós preferimos acreditar que Jesus nunca esteve apartado de nós. Psiquicamente, o planeta Terra está imantado pelas suas vibrações carinhosas, pela sua proteção, né? Pelos seus cuidados, pelo seu amparo e dos anjos que, com ele, fazem parte de todo esse ministério. Mas o quando Jesus voltar seria um momento em que o clima psíquico nosso, do planeta onde nós habitamos, e portanto o nosso clima psíquico estivesse ambientado para percebermos a presença de Jesus, que efetivamente jamais nos afastou de nós, mas somos nós que não conseguimos perceber-lhe. Entende? É como, por exemplo, quando nós passamos pelos processos de cura, de terapia, até dentro mesmo dos centros espíritas, quantos espíritos bons estão ali naquele momento nos prestando assistência? E muitas vezes somos nós que não conseguimos ser permeáveis ou sensíveis o suficiente para perceber que eles sempre estiveram ao nosso lado. Eu me lembro na obra Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, depois que ele consegue entrar num clima mental propício para reconhecer que a mãe, desencarnada muito antes, esteve o tempo todo ao lado dele, assistindo, assessorando, cuidando dele, e ele, por conta de não ter ainda, né, essa atmosfera mental, esse clima psíquico e os predicados morais que pudessem fazer com que ele percebesse, achava que ela tinha esquecido dele e, portanto, não estava presente ali ao seu lado. O mesmo ocorre, portanto, conosco. E aí, a parábola continua. Para que, quando vier bater a porta, logo lhe a abram. E será? E será que hoje, essa pandemia não tem sido esse chamado? Não tem sido essa oportunidade batendo a nossa porta? Porque às vezes a gente acha, minha gente, que testemunho é só pelo que passou Paulo de Tarso. Apedrejado em praça pública, né? Entrava na sinagoga e se não saísse logo ia ser morto, né? Ia receber um mandado de prisão para o prender e para o matar. Saiu de cidade em cidade por conta das perseguições. Muitas vezes a nossa prova e o nosso testemunho não são esse tipo de perseguições, mas é o convite à resignação, o convite à paciência, o convite à tolerância. A tolerância também em relação àqueles que são insensatos, que muitas vezes têm o recurso material, têm o poder transitório nas mãos, mas são insensatos e não tomam as decisões enérgicas como deveriam tomar. Não conduzem o seu povo ou os seus aqueles que estão subordinados à sua tarefa da forma como deveriam. Paciência também com esses. Paciência com os nossos inimigos, que muitas vezes criam conflitos, criam dissidências conosco, que a gente nem sabe
quando foi mesmo que isso começou, por que que eles nos odeiam, mas o ódio aqui, ser odiado, não é o problema. O problema é se fôssemos nós a odiar. Como o cristão não se vinga, como o cristão entende que amar ao inimigo é a sua diferença em relação aos outros, e esse amar ao inimigo é o exercício do amor incondicional, ele vê em todas essas oportunidades a chance de fortalecer a sua fé. Então é justamente isso que a parábola fala. Permanecer vigilante para abrir a porta quando a oportunidade bater. Os chamados são muitos, mas será que nós estamos atentos a isso? Até a enfermidade. A enfermidade pode já fazer parte, como diz Sueli Caldas Schubert, já faz parte do processo de cura do corpo. Porque talvez completamente saudáveis e sem aquela doença que nos causa desassossego, dores, incômodo, a gente não tivesse condição de parar e refletir sobre como nós estamos nos conduzindo, né? E aqui em especial nesse contexto da pandemia, nós somos obrigados a parar de uma forma mundial, global. Aquilo que a gente achava que era urgente deixou de ser. A saúde passou para o primeiro lugar. O cuidado com o outro passou a ter uma prioridade bem diferente nas nossas vidas. Aquele com o qual a gente convive e que às vezes a gente passava indiferente por conta da pressa de ter que dar conta das coisas do dia a dia. Agora a gente para observar e olhar de uma forma sumamente diferente. Então, esses são chamados importantíssimos que a gente, portanto, precisa ter atenção, precisa estar com os olhos abertos para perceber. Nós tivemos uma grande sorte e uma providência divina. Desse processo doloroso, que gera incômodo, pânico, nós tivemos a dádiva de passar por esse processo antes que a gente se despeça deste mundo e volte para casa. A oportunidade que nós estamos tendo de refletir sobre os ensinamentos de Jesus mais uma vez é preciosa antes da desencarnação. Para que a gente faça obrigatoriamente um balanço. Como é que eu tenho me conduzido na minha vida até aqui? Será que a atitude profissional, o exercício profissional que eu escolhi para mim, realmente para mim faz sentido? Porque mesmo que eu tenha dinheiro, a gente está vendo agora que o dinheiro não reserva nem quarto de hospital. Então qual é a minha fortaleza? A gente experimenta agora uma inversão das nossas prioridades. Isso antes de desencarnar. Este é ou não é um chamado? Me parece que é um chamado bem alto aos nossos ouvidos. E aí na parábola, ele continua dizendo: bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade eu vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. E eu achei isso muito interessante, porque até agora Jesus estava de olho nos servos, o servo vigilante, que vai cingir as suas cintas, que vai acender as suas candeias. Mas agora ele está falando do Senhor. O Senhor, quando vier, se cingirá, os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Quem vai servir é o Senhor. E aí, agora faz sentido as palavras de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em prol de muitos. Veja como faz sentido. E Jesus falou especificamente sobre isso no capítulo 22 de Lucas. Marquei aqui também para a gente fazer essa referência.
No capítulo 22 de Lucas, versículos 28 a 30, olha só, a Bíblia de Jerusalém, para quem não conhece, essa é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém diz assim: recompensa prometida aos apóstolos. Vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja o que Jesus está prometendo. Ele está prometendo preparar a mesa para receber os apóstolos, e a recompensa será esse banquete em que os apóstolos estarão junto com ele para julgar as 12 tribos de Israel, nessa figura. Então, o que isso tem a ver? Veja, o servo vigilante, como ele diz, que participaram comigo em minhas tentações, não é exatamente que Jesus foi tentado, né? No sentido de que as provas ofereceram um risco para Jesus. Mas a tentação no deserto e essas tentações que Jesus faz menção pode ser interpretado como os desafios que ele, quando esteve entre nós, passou como um modelo. Então a tentação no deserto fala das dificuldades que um homem pode passar na sua vida. Sentir fome, sentir sede, querer o mundo inteiro. E olha as lições que Jesus dá. Nem só de pão vive um homem, né? Não tentar Deus. Ou seja, todas essas lições que ele promove nos seus ensinamentos são mostrando ele como modelo como é que cada ser humano precisa se comportar perante as suas tentações. E aí quando ele elege os apóstolos, homens simples, né, rudes, mas que já eram afetos seus, conhecidos de outrora, e ele faz esse elogio, né, em relação à vigilância e ao fato deles sempre terem permanecido ao lado dele durante todo esse seu messianato. Ele diz que foi essa vigilância e essa permanência em fidelidade que fez com que eles conseguissem herdar esse lugar ao lado do seu trono, nessa mesa posta. Então aqui Jesus também está falando para nós. Se perante as tentações nós permanecemos fiéis, com essa fidelidade a Deus, acendendo as nossas candeias, iluminando os caminhos pelas luzes do discernimento, porque o Evangelho de Jesus serve para agora. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz toda semana, serve para agora. Esse é o momento do testemunho, da gente colocar em prática esses ensinamentos. E se a gente conseguir, sem desistir, sem desanimar, mesmo sendo difícil, nós estamos aqui juntos, ombreados uns com os outros. A gente não precisa passar por isso de uma forma isolada. Nós fazemos ou não fazemos parte de uma mesma fraternidade? Fazemos. Nós estamos aqui juntos, passando todos pela mesma dor. E nós temos esse Messias amoroso que nos ampara, que nos acolhe com o seu coração. Se nós permanecermos fiéis até o fim, essa é a salvação que ele promete. Porque aí nós saberemos que tudo isso que nós estamos passando é temporário. E o que fica é aquilo que é relevante para a nossa existência enquanto espíritos imortais que somos. E aí ele continua na parábola falando: mas sabei que se o dono da casa tivesse sabido a hora que havia de vir o ladrão, não haveria deixado arrombar a sua casa. E aqui o ladrão não é apenas aquele que entra na nossa casa para assaltar coisas materiais. Lembre,
Os símbolos das parábolas são símbolos espirituais. É o ladrão da paz, o próprio vírus invisível, né, que penetrou no nosso planeta e que está, sabe-se lá Deus onde, convivendo aqui conosco e que roubou, de certo modo, a nossa paz, né? Fazendo muitas vezes a gente ter receios, inseguranças, o medo, que embora seja uma emoção natural humana, para nós que somos cristãos, espíritas, nós precisamos confiar. Essa confiança não é imprudente. Por isso, as vossas candeias acesas. Então, essa confiança, ela mantém a relevância de seguir os trâmites e os procedimentos que foram advogados, defendidos pelas autoridades médicas, sanitaristas, para os cuidados de higiene que a gente tem que ter, lavar as mãos, passar álcool gel, todos esses cuidados que vêm sendo veiculados, evitar aglomerações, isolamento social voluntário, tudo isso visa mitigar, né, a amplitude da difusão dessa epidemia, dessa pandemia. Mas seguindo com prudência, mas não deixando de trabalhar, continuando a tarefa de outro modo, do modo que nos seja possível, ainda que a nossa única possibilidade seja meditar e orar, já será muito, já será o essencial, já será o suficiente. Pensar sobre a nossa existência imortal. E aí tem uma parte da parábola que ele também diz: e quer ele venha na segunda vigília, na terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar, se o Senhor achar os servos vigilantes. Quando ele fala em segunda vigília, terceira vigília, do que ele está falando? Eu acho que vocês também pensaram a mesma coisa que eu pensei. Capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu fazer propaganda. Essa é a tradução de Herculano Pires. Eu particularmente gosto muito dessa tradução, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele mantém sempre uma mensagem elevada, edificante e fiel, grosso modo, né, a depender da tradução. No capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Aqui a gente tem mais uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. Robson fez uma palestra no Sheila sobre esse tema, em que ele discorreu muito bem, né? E aí a parábola vai seguindo e diz: e tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta, junto da hora nona, e fez o mesmo. Então aqui ele sai em vários momentos diferentes para buscar trabalhadores para a sua vinha. Tem ou não tem a ver com o fato do Senhor que vem na segunda vigília e na terceira vigília? E aí no item 2 desse capítulo 20, Constantino, espírito protetor, vai dizer o seguinte: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do Senhor que o devia empregar. É ou não é o servo vigilante que estava esperando por essa oportunidade? E aí ele continua: e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamava ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Veja só. Veja só se não tem a ver com o que a gente está falando aqui. Nós espíritas somos esses trabalhadores da última hora. Provavelmente, nos primeiros chamados, nós permanecemos rudes, não quisemos ouvir. Preferimos outros lugares.
tenebrosos, sombrios, e dos quais talvez não fosse o esquecimento do passado, hoje nós sofreríamos e padeceríamos de profundo remorso e arrependimento, por não ter atendido o chamado desde as primeiras horas. Mas isso não é importante. O importante é que agora, no momento que soa, nós permaneçamos vigilantes. Que saibamos exatamente o que é que se espera de um cristão. O que é que se espera de um cristão? Quando esse momento soar, o que é que se espera de um cristão quando a prova chega? Confiança, serenidade, tranquilidade e permanecer fiel até o fim. E aí, meus amigos, a parábola termina assim: estai vós também apercebidos, porque a hora que não pensais, virá o Filho do Homem. É engraçado que se a gente for voltar nas mensagens psicografadas na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, a gente vai ver sutis advertências sobre um período de aflições. Mas não há data marcada. Não havia um comunicado, tipo o Diário Oficial, né, publicado, dizendo assim: olha, a partir de fevereiro de 2020, os primeiros casos do coronavírus explodirão no mundo. Estejais preparados, espíritas. Porque tinha que ser assim. Olha o que está escrito. A hora que não pensais, virá o Filho do Homem. Os desafios chegam a todo momento. E a preparação para esse casamento que nós falamos no início, que é a comunhão de pensamentos, de sentimentos e de ações, ela vai se dando no nosso tempo. Ela vai se dando de acordo com o nosso despertar, com a nossa sensibilidade para essa mensagem sublime. Mas estejamos vigilantes, porque nós não sabemos quando chegará o tempo. Então, meus amigos, Caibá, nessa mensagem, ele vai dizer muitas coisas importantes. Dentre elas, eu gostaria de destacar o seguinte: o bom servo, que muitos de nós ficamos nos questionando agora, né? Mas e agora que isso chegou? O que eu preciso fazer? Né? O que seria ideal que eu fizesse? O bom servo, que trabalha nas coisas referentes ao espírito, não tem tempo para se reclinar no leito e de candeia apagada dormir o bom sono, esquecendo os trabalhos que lhe são afetos. A hora não é de dormir, a hora é de trabalhar. E aí ele conclui dizendo: em linguagem evangélica, o servo vigilante é o que estuda, é o que estuda aqui, estuda evangelho, estuda espiritismo, mas estuda a si mesmo. É o que pesquisa, o que perquire, e de candeia acesa é com o entendimento, aclarado pela compreensão dos fatos, que ilumina os próximos, que ensina-lhes o caminho da caridade bem compreendida. Então, particularmente penso que seja essa a mensagem. E para concluir, vocês sabem que eu gosto de histórias, né? Para concluir, nesses momentos, nesse momento especial que a gente vive, eu me lembrei de uma história tão bonita, e que agora a gente tem tempo para ler, voltar e refletir sobre essa história. Vocês podem achar esse livro também na internet, é gratuito, há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel. Tem uma história aqui que é a história de João Cleófas. E essa história, na obra Há 2000 anos, está no capítulo 5º, Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. Deixa eu dar um contexto histórico. Lívia Lentulha era casada com Públio Lentulus, senador romano, uma das reencarnações do Espírito Emmanuel. Lívia, cristã,
não era compreendida à época pelo seu esposo. E ela decide, às escondidas, à noite, ir a um encontro cristão nas catacumbas com a sua serva, Ana. E as duas vão. E aquela época, por conta da conjuntura histórica, social, cultural, os cultos cristãos eram proibidos. Por isso as catacumbas. Era um lugar que eles tinham para se reunir. Então hoje a gente faz live no YouTube, no Facebook, né? Publica abertamente os ensinamentos evangélicos através da internet, graças a estes precursores que foram nos preparar o lugar. E nessa reunião nas catacumbas, quem faz a pregação, havia uma reflexão evangélica e depois eles se reuniam em preces, foi João Cleófas. Vale a pena a leitura daquilo que João Cleófas diz, né? Eu só vou ler um parágrafo porque o texto é bastante extenso, mas vale a pena a leitura completa porque a pregação é das mais belas. Amados, acredito que estamos em vésperas dos mais atrozes testemunhos de nossa fé. Pelos sofrimentos remissores, mas a cruz do Calvário deverá iluminar a penosa noite dos nossos padecimentos. Qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias atuais. Os cristãos em todas as épocas precisaram, até para testemunhar a sua fé, passar por esses testemunhos, por essas experiências. Na época em que o livro se passa, nós estamos falando das perseguições dos soldados romanos, que levavam os cristãos presos e depois entregavam eles para serem devorados vivos ou para serem tocados fogo nos seus corpos em praça pública, nos circos de martírio. Então aqui João prepara psicologicamente, espiritualmente, os cristãos para esse momento do testemunho. Mas não é a pregação de João, embora seja belíssima, tema para outra palestra, que eu quero me focar nesse momento. Eu quero me focar ao que aconteceu depois. Vai dizer Emmanuel: quando ele estava junto com os outros, orando o Pai Nosso, já no final das reflexões, nesse instante, a palavra meiga e comovedora foi abafada por sinistro tinir de armaduras. É aqui, Luculo! Gritava a voz estentórica do centurião romano Clódio Varros, que avançava com seus numerosos pretorianos para a massa atônita dos cristãos indefesos, constituída na sua maioria por mulheres. Alguns crentes, mais exaltados, começaram então a apagar as tochas, provocando as trevas para a confusão e o tumulto, mas João de Cleófas descera da tribuna com a sua figura radiosa e impressionante. Irmãos, recomendou o Senhor que jamais colocássemos a luz sob o alqueire. Não apagueis a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé. Centurião, cumpre a tua tarefa sem receio, porque eu não vim a Roma senão para as glórias do sacrifício. Aquele momento era um momento em que o centurião romano e todos os soldados iam pegar os cristãos para os prender e levar mais tarde aos circos do martírio. Alguns cristãos, apavorados, temerosos, assustados, com medo, com pânico, resolveram apagar as tochas que estavam iluminando o local, para que na penumbra pudessem fugir e salvar também a vida de João Cleófas. E não é isso que a gente vê hoje? Devido às notícias avassaladoras que chegam a todo momento pelas redes sociais e pela TV, e as notícias reais das mortes e das repercussões dessa enfermidade, nós temos visto o pânico e medo
a dor tomando conta dos corações. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Não é negando a existência, mas é entendendo a proposta por trás de todos esses processos. Recordando essas palavras de João Cleófas, lembrando que foi o Cristo mesmo quem disse que nós não deveríamos colocar a luz sob o alqueire e apagar a claridade da coragem da nossa própria fé. Então, meus amigos, a mensagem que nós queremos transmitir aqui é de que o servo vigilante, ele permanece atento. Atento ao que ocorre no mundo exterior, mas sobretudo atento ao que ocorre no seu mundo íntimo. Nós passamos por dias provacionais em que a nossa fé será testada. E nós precisamos recorrer a todos os recursos disponíveis para manter a perseverança no ideal até o fim. Pela prece, pela leitura edificante, guardando a serenidade e um bom ânimo, pela meditação, cultivando a tranquilidade e, sobretudo, entendendo que é chegado o momento para que nós possamos ser essas luzes a iluminar o mundo inteiro. Não num ar presunçoso, achando que nós somos melhores que ninguém, mas colocando a nossa luz para brilhar e mostrando o quanto nós estamos felizes de termos agora a oportunidade de colocar em prática esse evangelho tão amado que nós vemos estudando com tanto afinco e que agora temos a condição de testemunhar. Não tenhamos medo. Jesus é conosco. Ele prometeu que jamais nos deixaria órfãos. Os espíritos bons estão conosco para nos estimular ao trabalho, à perseverança, à esperança, sempre. Mantenhamos, portanto, a fé no mais alto. Sigamos com prudência as recomendações daqueles que estudaram para isso e continuamos, do modo que nos seja possível, a espalhar esse amor onde quer que nós estejamos e da forma como nós consigamos fazer, sem nos atormentar, sem achar que estamos fazendo muito pouco, sem achar que estamos perdendo tempo, sem esmorecer, sem descoroçoar, porque o cristão permanece fiel até o fim e nós o somos. Jesus nos aguarda. Então, meus amigos, nós estamos encerrando por aqui as nossas reflexões. Como prometemos no início, vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer ao Pai Celestial por essa santa oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletir sobre o seu Evangelho Redentor. Agradecer a tecnologia que permite nos unir por esses liames invisíveis e levar consolo aos nossos corações para que a gente possa permanecer com fidelidade e um dia possamos enfim consumar esse casamento, essas bodas da humanidade inteira com nosso Senhor Jesus Cristo que nos aguarda desde antes. Vamos então juntos agradecer ao Pai com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal,
porque teu é o reino, a glória para sempre. Que assim seja. Muita paz, meus amigos.